Mas agora eu quero falar de contas públicas, de reoneração ou não da folha de pagamento. O ministro da Fazenda fez uma nova projeção de qual é o impacto da derrubada da medida provisória da reoneração. Esse impacto nas contas do governo é de 32 bilhões de reais. E de acordo com Fernando Haddad, o cálculo inclui 16 bilhões do programa emergencial de retomada do setor de eventos, ou seja, 12 bilhões também da prorrogação da desoneração da folha de pagamento, estendida para 2027, e mais 4 bilhões dos descontos aos municípios. E uma nova edição da medida provisória, que define a reoneração gradual da folha de pagamento, foi elaborada, só que a medida precisa de aprovação do Congresso. Teve reunião, há a possibilidade de ter mais uma agora para chegar a alguma definição, mas como é que vocês estão vendo esse esforço aí, essa patinação do governo federal, apontando números, falando de onde sairiam esses números, para tentar de alguma forma, sensibilizar um Congresso que já decidiu o que quer, hein, Gustavo Segré? Que não está nem aí a preocupação do governo. A preocupação das contas do Poder Executivo é um problema do Poder Executivo. O Congresso fala, desculpa, nós já votamos, vocês vetaram, derrubamos o veto, o que vocês querem agora? Pode trazer os números que quiserem, pode trazer a projeção que quiser, mas eu, cidadão, gostaria muito de ouvir que o governo está preocupado com a falta de arrecadação e, em função dessa falta de arrecadação, vai diminuir a despesa pública. O que não acontece, não é uma preocupação do governo. Então, quando você somente pede arrecadação, nós vamos deixar de arrecadar, precisamos de arrecadação, e a contrapartida não está sendo aplicada, o Congresso não vai ter a mínima necessidade de colocar isso na pauta e muito menos de ampliar uma negociação que já foi concluída, foi votada, foi vetada, foi derrubado o veto, não tem mais o que conversar. Para mim é educação pura, educação das autoridades. A gente tem até uma fala, um discurso aí do ministro Fernando Haddad, depois da reunião que ele fez com o presidente do Senado. Vamos ver. Eu fiquei de conversar com o presidente Lula, devo fazê-lo amanhã. Devo conversar com o presidente Lira, do qual dependem algumas decisões formais e de mérito. Isso deve acontecer na quinta ou, no máximo, na sexta de manhã, aqui em Brasília. Tivemos uma conversa, não é a primeira, mas tivemos uma conversa hoje por telefone, em que avançamos nos assuntos. Eu sempre procuro esclarecer os valores que estão envolvidos. É o PERS 16 bilhões, a renúncia da folha que é mais 12, o benefício aos municípios que são 4 bilhões. O ministro está batendo na tecla de esclarecer, né? Olha, são esses números, os números são grandes, são altos, 32 bilhões, tantos daqui, tantos dali, outros tantos dali, hein, Luiz Felipe Dávila? Minha pergunta para o ministro, aquela que ele não respondeu até hoje, é: e o corte de gasto? Claro. E o corte de despesa? E o corte de subsídio? Onde é que está? Por que vai tirar esse dinheiro aí da cultura, aí, dos eventos? Mas já colocou ali, né, que volta agora dinheiro para a cultura nacional. É uma loucura esse governo. Ele fala uma coisa e cobre um santo e despede o outro. Descobre outro, é isso que está acontecendo. Não é possível voltar com dinheiro de novo para conteúdo nacional em televisão. Onde é que a gente está com a cabeça? E aí quer penalizar o setor privado, que é isso, o que ele quer, aumentar imposto, é o que ele quer, só pensa nisso. Então, vai cortar esses 16 bilhões aí. Outro problema, olha que absurdo que estava a parte dessa medida. O contribuinte, as empresas, venceram na justiça processos contra a União. Agora, o governo reconhece que perdeu, mas não fala que não tem dinheiro para pagar. Como é que é isso? Isso é uma calote, não tem outro nome para isso. Qual outro nome para isso? Eu tenho a receber, você está dizendo que eu ganhei, mas não tenho dinheiro para pagar. Desculpa. É uma brincadeira. Nós temos de ter um plano para reduzir despesa pública. Não vai conseguir equilibrar o orçamento da nação só aumentando carga tributária. É impossível. Esta é uma batalha perdida. Nós precisamos focar nas reais prioridades do Brasil, que é fazer o setor privado voltar a acreditar no país para poder investir, gerar renda e emprego. Fábio Piperno, há algo aí nessa tentativa do governo, ou até mesmo nos argumentos que são usados pelo ministro da Fazenda, que te fazem entender que é um esforço desnecessário ou até mesmo inútil diante do que o Congresso já sinalizou?
Então, eu volto a acreditar cada vez mais naquilo que eu falei aqui no primeiro dia, logo após essa medida ter sido divulgada, né? Primeiro, esse ponto que o Dávila citou, da questão do governo querer protelar a devolução de impostos pagos a mais, inclusive, isso é um absurdo realmente. Isso, para mim, é o pior de tudo que tem essa medida. Que o texto fala isso, né? Porque às vezes a gente paga alguma coisa a mais, ou um outro cálculo é feito, e aí o contribuinte identifica que ele pagou, né? Que ele tem algo a receber. Então o governo recebe à vista e ele quer devolver isso parceladamente. Isso é um absurdo, mas está lá na medida provisória. Já não basta a questão dos precatórios. Minha mãe, por exemplo, já falei aqui, tem aí um precatório do Estado de São Paulo para receber há mais de 20 anos. Então, e é pequenininho. Então, essa parte é um absurdo total. Em relação à desoneração, eu acho, também insisto no que eu falei antes, o texto enviado dessa vez, ele não é ruim, o problema é que não faz mais o menor sentido. Ele não faz mais o menor sentido porque o Congresso votou e aí o governo enviou esse texto uma semana depois. Ora, essa vai mexer com os brios do Congresso? Né? O Congresso que, aliás, sejamos justos, cobrando ou não, ele entregou para o governo basicamente tudo que de verdade o governo queria. As batalhas perdidas, o governo já sabia que ia perder mesmo e entrou até para dar uma satisfação para a base. Mas assim, as batalhas que davam para ganhar, ele negociou com o Congresso, pagou, deu emendas, enfim, e o Congresso acabou entregando. Então, a minha suspeita desde o primeiro dia é que, bom, mando esse monte de coisa, mas na verdade o que eu vou querer é a aprovação dessa parte que diz respeito ao setor de eventos. Correto ou não, eu acho que o governo vai brigar por isso aí. Agora, o que fica então? Um movimento político para falar para alguém, para dizer, olha, estou aqui fazendo a minha parte, mas é o Congresso que não quer, olha, depois se não der certo foi porque o Congresso não aceitou, a gente tentou implementar uma medida para, de alguma forma, valorizar a arrecadação e tentar atingir a nossa meta, mas o Congresso não quis, é isso? Olha, tem um blefe por baixo disso que me preocupa muito, que é o blefe da judicialização. Se perdermos a votação no Congresso, o governo vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Isso seria péssimo, porque vai criar novamente a tensão entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Tudo o que o governo não precisa num ano, que tem que aprovar outra agenda importante pela frente. Então, se quisermos pacificar as relações, como bem disse o Piperno, tem que saber perder. Perdeu, vira a página, vamos para outro assunto. Agora, se for derrotado de novo nessa questão e judicializar, isto vai criar enorme tensão entre os poderes judiciário, legislativo e executivo, o que é péssimo para o país, que precisa de uma agenda para fazer o Brasil voltar a crescer, a gerar renda e emprego. 4h25 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Gustavo Segré. É muito interessante o que você menciona de tentar culpar o Congresso por um rombo que é previsto. Todos nós sabemos que terá, a dúvida é quanto. Eu estou ansioso pelo número 2023, que, de novo, confirma minha suspeita que será maior do que o esperado, pelo governo e pelo mercado, inclusive. Mas se o governo teve a proposta aprovada pelo Congresso, vetou na tentativa de arrecadar ou de deixar de arrecadar, de evitar deixar de arrecadar. Aí volta de novo. Era uma expressão na votação que era sabido pelo governo que ia perder de novo, que o veto ia ser derrubado. Então a contrapartida não pode ser voltar a insistir na mesma questão. Se o Congresso já votou, foi vetado, derrubado de novo, foram duas votações no mesmo assunto, não é uma só. Então, não insista nessa tecla de novo. Aí, e eu lembro que foi, quando voltamos da COP28, vamos trazer um projeto que possa ser discutido. Tá, o único projeto precisamos arrecadar. Isso não é um projeto, é uma exigência. E o Congresso já se manifestou, não vem por aqui que não tem.